Oi, oi, meus queridos, tudo bem com vocês? Conforme prometido, hoje eu trago a resenha do filme Homem nas Trevas 2. Vamos lá? Esse filme foi anunciado que teríamos uma sequência do 2016, só que esse filme de agora, ele não tem nada a ver com o primeiro, só a questão de termos o mesmo protagonista, que é o Norman. Mas a história é totalmente diferente, inclusive quem não assistiu o primeiro não tem problema que vai entender o segundo de qualquer jeito. Norma aparece vivendo com uma filha pequena, com quem tem uma relação super protetora e misteriosa quanto ao seu passado. A jovem Fênix, que anseia passear na cidade, mas vive isolada e educada em casa. Ela é também treinada na arte da fuga e autodefesa, o que vem a calhar quando a casa é invadida por bandidos cuja intenção é desconhecida. O longa já começa mostrando Fênix participando de um treinamento de autodefesa pelo seu pai, o Norman, e ele o tempo todo muito super protetor, não quer deixar ela sair de casa, ela estuda dentro de casa, inclusive, e ela fala que quer ver o mundo lá fora, quer passear, e ele nunca deixa. E aí aparece uma pessoa que, pelo que deu a entender, ela vende as coisas que o Norman produz, ele produz umas plantas, eu acho, e ela vende na cidade, e ela que leva a Fênix para passear. E aí ela pede bastante para o pai e ela acaba indo, ele acaba cedendo. Aparece na televisão que tem uma gangue que eles estão matando as pessoas e vendendo os órgãos. E aí, por conta disso, acaba cortando o filme e mostrando a Fênix lá na cidade, aquela coisa toda. E aí, uma hora, ela acaba conhecendo um grupo de pessoas ali que acaba aliciando ela dentro do banheiro. E esse grupo, ele, pelo parece assim, a gente fica pensando que eles podem ser essa quadrilha de que vende órgãos dos humanos. E então a gente fica nessa confusão, que o filme não consegue explicar isso de forma alguma. Ele deixa tudo para o final, para a gente tentar entender essa teia de situações. E aí, esse grupo acaba invadindo a casa do Norman, mata o cachorrinho dele, o que é super triste, e quer sequestrar a Fênix de qualquer jeito. E aí acaba que a gente entende o porquê disso tudo, o porquê que essa gangue quis entrar, invadir. E aí a gente sabe que a única coisa que a gente precisa saber realmente do filme anterior é que o Norman, ele já veio, né, já invadiram a casa dele, ele já teve que lutar contra isso, e agora ele tá com a Fênix. E aí é explicado depois essa relação dele com a Fênix, como ele conheceu essa menina, por que ela virou sua filha. Mas do primeiro filme, realmente, assim, não tem muito ao que ser levado. Aqui, realmente, só o protagonismo mesmo. Porque de resto é totalmente diferente. E como eu falei, você não precisa ter assistido o primeiro para assistir esse. São filmes bem diferenciados. Apesar das críticas pesadas em cima desse filme, eu achei ele interessante, porque eu acho que o diretor consegue ainda trazer aquela ambientação de suspense, como eu falei no primeiro. Então ele consegue trazer cenas claustrofóbicas, cenas no escuro, em casas abandonadas, em hotel abandonado, e cenas de luta bastante interessantes, cenas de morte, o que na minha opinião chama muita atenção. Esse filme, então, ele consegue brincar com isso mais uma vez, ele consegue trazer tudo isso para dentro dele, esse clima de suspense, esse clima de perseguição, o que eu acho bastante favorável, que também tem no primeiro, só que eu acho que o primeiro, ele conseguiu construir um arco dramático mais interessante, conseguiu trazer tudo assim de uma forma muito simples e explicativa, e aqui nesse filme não. A gente tem um pouquinho dessa dificuldade por não entender muito o que está acontecendo. Então a gente se sente um pouco perdido até a gente entender realmente a real situação dessa gangue, a real situação do Norma. Então fica bastante confuso por conta disso. E em relação ao primeiro, eu acho que esse filme aqui é bem mais violento, apesar de que o primeiro tem muito mais cenas de luta, de ação, do que esse. Mas esse, quando tem, ele é bem mais sanguinolento, ele é bem mais pesado. E aqui também eu senti o protagonista, que é vivido pelo Stephen Lang, ele é o homem cego, ele tá como se ele tivesse um pouco fora de forma. Então, assim, no primeiro ele tá bem mais
potente, tá bem mais intenso. Aqui a gente percebe ele mais frágil, mais envelhecido, já não tem tanto poder como ele tinha antes. Então eu acho assim que vamos dizer que ele pensava que não passaria por isso de novo, essa questão de ter que lutar pela própria vida. Então, não sei. Então, aqui eu senti que ele tá mais frágil, ele não tem tanto poder como no primeiro filme. E por conta dessa questão do que ele também traz a mesma ideia do primeiro, que é essa história de perseguição, como se o homem cego tivesse ali quietinho na dele e as pessoas vão tentar fazer o mal para ele. E a gente fica novamente naquela situação, para quem que a gente vai torcer aqui? E o filme também traz um plot twist que não é diferente do primeiro. Tem uma história muito pesada, muito intensa no meio ali, que a gente vai entender o porquê, a motivação dessa gangue, a motivação de pegar a menininha Fênix, a motivação do próprio vilão ou herói, né? Que é que a gente fica naquela dúvida. Mas é bem interessante por conta disso. Então, assim, eu gostei pela ambientação, do suspense, mas em contrapartida é aquela coisa, não tem novidade, é o mais do mesmo e principalmente é mais do mesmo porque é igual o primeiro. Então é essa briga de gato e rato, essa perseguição, essa loucura, é o Norman tentando sobreviver a qualquer custo. E o filme, no final, deixa uma brecha pra gente para tentar imaginar se terá o Homem nas Trevas 3. Ele tem uma cena pós-crédito que nos remete a isso, só que a gente fica naquela dúvida, né? Quem é que vem pro 3? Será que vai ser o Norman? Será que vai ser a menina a Fênix em busca de vingança? Essa galera da gangue? Então fica aquela confusão que a gente, né, fica aquele final aberto pra gente tentar imaginar se realmente vai ter o Homem nas Trevas 3 e quem será que vai voltar. A dupla protagonista, eu gostei muito da atuação deles, eu já tinha falado, né, o Stephen Lang, que faz o Norman. Eu já tinha comentado no primeiro que ele é um bom ator, e aqui ele traz isso novamente. E a Madeline Grace, que faz a Fênix, ela também é muito fofa, muito linda, e ela traz, e assim, a situação dela nesse filme não é muito boa, então ela tá numa confusão muito difícil, porque ela tem que escolher um lado, e é uma carga emocional muito forte, porque ela tem uma situação intensa, e para não dar spoiler, claro, então o final é muito complicado para ela, muito difícil, e que envolve uma relação muito intensa, e ela tem que saber para que lado ela vai, para quem ela vai defender, o que, que ela vai fazer, e ela tem que lutar contra a própria vida. Então a atriz, ela conseguiu trazer isso, ela conseguiu trazer empatia, conseguiu trazer carisma pra gente, não tem como não se apegar a essa personagem, e eu achei que a dupla funcionou super bem, né, que é o Norman com a Fênix. E além da ambientação, que traz esse suspense, a trilha sonora também ajuda bastante, então tem momentos assim que tem a trilha para ajudar a dar esse suspense, dar esse ar de medo, de agonia, da gente não saber o que esperar. Então eu acho que o primeiro ele consegue ter mais isso, essa ambientação, ele consegue trazer mais esse clima de suspense, de tensão. E o primeiro tem muito mais cenas de ação que o segundo, mas o segundo ele traz muito mais a questão do gore, ele traz muito mais a questão da sanguinolência. Então quando tem as mortes em si, realmente elas são bem pesadas. E eu achei super bem feito. A cena final também, a cena final então é muito boa, que acontece dentro do hotel. Eu achei bem interessante. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Eu gostei da franquia, tô gostando, né? Que eu acho que deve ser uma franquia, deve ter realmente o Homem nas Trevas 3. Eu acho que é uma ideia interessante, mas eu acho que ele acabou se perdendo um pouco, porque trouxe mais do mesmo. Então, se a gente imaginar numa sequência aí, né, no 3, vir com a mesma história, né, de um homem que tá ali quietinho, e as pessoas vão atrás dele, vai brincar de gato e rato, aquela coisa toda, já está um pouco saturado realmente. Então, assim, o que incomoda um pouco, o que pode incomodar no segundo, é isso. Pela falta de autenticidade, pela falta de inovação. Então, ele segue a mesma premissa do primeiro, mas eu gostei, eu achei interessante. É uma premissa que te faz pensar muito, te envolve de verdade. Essas cenas de ação são muito bem feitas. O protagonismo também é muito bom, como eu falei, né, eles trabalham super bem. Então eu acho que sim, vale a pena conferir, principalmente para quem gostou do primeiro.
Claro que não vai ser melhor, mas é interessante sim. Então, para quem quiser conferir, O Homem nas Trevas está disponível na Netflix. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Se você já assistiu O Homem nas Trevas 2 ou vai assistir, comenta aqui embaixo. E até a próxima!